Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. Em média, cada um tem 8 edifícios Empire State de profundidade, e menos de 5% de suas misteriosas profundidades foram exploradas até agora. É até possível encontrar lagos e rios no fundo deles. Eles são mais densos do que o resto da água que os rodeia, então dá para ver claramente a diferença. Quando um coral fica em águas rasas, a luz solar intensa pode danificar as algas que vivem dentro dele. Para protegê-las, o coral produz algumas proteínas que agem como um protetor solar para elas. Então, nem é preciso gastar dinheiro com isso. Ok, grande parte do oceano pode não ter sido explorado, mas o que sabemos é que 20 milhões de toneladas de ouro estão espalhadas em suas águas escuras. Esse minério está concentrado em quantidades mínimas, então nem vale a pena tirá-lo de lá. Se pudéssemos minerar esse ouro, cada pessoa do planeta ficaria com 4 quilos dele. Quando os tubarões precisam tomar um cafezinho para acordar, eles também vão a uma cafeteria. Em 2002, pesquisadores descobriram uma região no Oceano Pacífico e a batizaram de Cafeteria dos Tubarões Brancos, na tradução, que é para onde esses peixões vão durante o inverno. Eles simplesmente ficam lá, contando piadas e rindo de quantas pessoas assustaram. Depois voltam pro litoral para nos assombrar mais um pouquinho quando o clima fica mais quente. Você já tomou aí um latte de tubarão branco? Experimente! A região mais ampla do Oceano Pacífico vai da Indonésia à Colômbia, com quase 20 mil quilômetros de largura, ou seja, mais que o diâmetro de 5 luas juntas. A gente sempre imagina que os oceanos são gelados, principalmente em suas profundezas, onde a temperatura chega a míseros 4,5 graus. Mas há uma exceção. A água que sai de aberturas hidrotermais no fundo do mar tem uma temperatura de até 340 graus Celsius. O ser humano é o único animal cujo cérebro fica menor. Sim, à medida que envelhecemos, esse órgão tende a encolher. Isso pode acontecer até por causa do isolamento e da solidão. Outros animais, mesmo alguns de nossos primos distantes, que ficam do outro lado da nossa árvore genealógica, como macacos e chimpanzés, não têm esse problema. Acho que a televisão é a principal responsável por isso. Os tímpanos não têm nada a ver com a visão, mas ainda assim se mexem quando movimentamos os olhos. Em um tempo de vida médio, nossos corações batem mais de 2,5 bilhões de vezes. Eu contei. Nosso nariz consegue identificar 1 trilhão de cheiros, e nossos lábios são centenas de vezes mais sensíveis que as pontas de nossos dedos. Há 2 partes do nosso corpo que jamais param de crescer: o nariz e as orelhas. As baratas são duras na queda. Elas conseguem sobreviver a condições extremas e estão por aí desde a época dos dinossauros. Mas a rainha dos cupins ganha delas, com sua expectativa média de vida de 50 anos. Trata-se do inseto que vive mais no mundo. Os demais cupins vivem apenas de 1 a 2 anos. Os camelos não armazenam água em suas corcovas, mas gordura. A água fica retida no fluxo sanguíneo deles. As abelhas conseguem voar super alto, quase 9.000 metros. Isso é mais alto do que o Monte Everest, que é a maior montanha do nosso planeta. Os bichos preguiça conseguem prender a respiração por mais tempo do que os golfinhos. Sim, eles diminuem suas frequências cardíacas e são capazes de ficar sem respirar durante quase 40 minutos. Já os golfinhos precisam subir à superfície para respirar a cada 10 minutos. A Lua tem vulcões, e os cientistas acreditam que eles podem ter estado ativos cerca de 100 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda davam as cartas em nosso planeta. Uau! A vista devia ser magnífica! Existem melancias que são do tamanho de uma uva. Elas são chamadas de melancias do cerrado, ou cabacuí. E embora pareçam com mini melancias, têm sabor cítrico. E por falar em versões mini, tem também o rato canguru. Esse animal não sente necessidade alguma de tomar água. Ele vive no deserto de Nevada. E como seu habitat é super árido, ele simplesmente aprendeu a matar a sede com as sementes que costuma comer. Você pode até achar que os estacionamentos na sua cidade são caros, mas pode apostar, pagaria bem mais caro em Hong Kong. Um mísero espaço de cerca de 12 metros quadrados, de frente para o The Center, que é o 5º edifício mais alto na cidade, foi comprado por quase $1 milhão. Acho que vou de ônibus mesmo. E por falar em preços absurdos, o cachorro-quente mais caro do mundo custa $169. E você pode prová-lo em Seattle, nos Estados Unidos. Não tem essa grana toda, mas se for pra lá experimentar, me chama, tá? Um barista australiano bateu o recorde mundial de maior quantidade de cappuccinos feitos em 1 hora, 420 no total. Um verdadeiro Usain Bolt das bebidas. Sabia que dá para sentir o gosto do alho usando os pés? Esfregue um dente de alho no seu pé, mas claro, tire as meias antes e espere. A substância química responsável por esse cheiro forte será absorvida pela pele e você sentirá o gosto do alho sem sequer aproximá-lo da boca.
Por falar nisso, as lagostas conseguem fazer isso também. Na verdade, elas podem sentir o gosto de qualquer coisa usando os pés. Os pesquisadores já encontraram muitas coisas que são evidências de animais pré-históricos e de nossos ancestrais que viveram milhares de anos atrás, como ossos, dentes, ferramentas de pedras e um pedaço de chiclete, que foi fabricado há quase 10 mil anos. Ele foi encontrado grudado debaixo de uma mesa. Não, brincadeirinha. No Tibete, há um tipo especial de maçã que não é verde nem vermelha, e sim roxa escura. O lugar onde ela cresce tem bastante luz ultravioleta durante o dia e temperaturas extremamente baixas à noite, o que faz a casca da fruta ficar com uma cor mais escura. Na Austrália, existe um lago de cor rosa chiclete. Essa cor diferentona é resultado de um pigmento que vem de um determinado tipo de alga que vive ali. Ao olhar para o céu, dá a impressão de que as nuvens são feitas de algodão, de tão fofinhas. Mas cada uma pesa, em média, quase 500 quilos. Então, por favor, podem ficar quietinhas aí em cima. Um fazendeiro de Iowa, nos Estados Unidos, começou a soluçar e só parou 68 anos depois. Primeiro ele soluçou 40 vezes por minuto. Depois de um tempo, 20 vezes. No total, o cara passou 70% de sua vida soluçando. 1 milhão de segundos dá cerca de 12 dias, e 1 bilhão de segundos equivalem a quase 32 anos. Não tem nada demais nisso, só um pouquinho da boa e velha matemática que nos lembra de quão legal o tempo é. Ok, os tubarões podem ser mais assustadores do que os humanos, mas nossos dentes são tão fortes quanto os deles, só que menores. Até o começo do século XIX, os norte-americanos achavam que os tomates eram frutos venenosos. Ah, quantas refeições deliciosas eles perderam acreditando nisso. Os agricultores descobriram que não são apenas as pessoas que têm sotaques regionais, mas as vacas também. Elas têm mugidos diferentes de acordo com a região onde vivem. Ei, será que as vacas ficam de mau humor? As girafas têm línguas de 50 centímetros de comprimento. Vai um sorvetinho aí, amiguinha. Na verdade, elas conseguem até envergar árvores usando suas línguas. Existe um tipo específico de água-viva que é imortal. Ei, dá até para estampar uma foto dela em uma propaganda de seguro de vida. A Terra está orbitando o Sol, mas não em uma velocidade constante. Nós não sentimos, mas esse giro está ficando cada vez mais lento. Então, daqui a algum tempo, nosso dia terá 25 horas de duração. Mais precisamente, em uns 175 milhões de anos. Então, não inclua essa hora extra na sua rotina ainda. O espaço sideral é gigantesco, mas há um monte de espaços vazios nele, já que há mais árvores na Terra, 3 trilhões, do que estrelas na Via Láctea. Existem apenas 300 a 400 bilhões de estrelas. Quando alguém menciona a frase "o maior deserto do mundo", você certamente imagina a superfície interminável e arenosa do Saara, queimando sob o sol escaldante. Bem, ele não é o maior. Esse título pertence ao deserto polar antártico, que cobre cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados na Antártica. Parece estranho, mas os dicionários dizem que um deserto é um lugar que recebe menos de 25 centímetros de precipitações por ano. E além disso, não está escrito que ele tem que ser quente. Os avestruzes não escondem suas cabeças debaixo da areia. Quando se sentem ameaçados, abaixam as cabeças, pescoço e corpo até o nível do chão, para ficarem menos visíveis para os predadores. Seu pescoço de cor parda se mistura bem com a areia, dando a impressão de que a cabeça está enfiada lá. O primeiro voo comercial com passageiros aconteceu no começo do século XX. Foi um percurso de 23 minutos que custou $400, o que equivaleria a $8.500 hoje. O avião viajou entre 2 cidades da Flórida. A época em que a famosa governante egípcia Cleópatra viveu está mais próxima dos celulares do que quando as grandes pirâmides do Egito foram concluídas. E por falar em celulares, a cada 2 minutos há mais fotos tiradas do que no século XIX inteiro. Ok, vamos contribuir mais um pouquinho para as estatísticas. Diga X! Uau! Apenas um fio de cabelo pode suportar cerca de 85 gramas. Em média, uma pessoa tem aproximadamente 150 mil fios. E quando o seu cabelo trabalha em equipe, ele consegue suportar cerca de 13 toneladas e meia. Ou seja, 2 elefantes, sem contar os amendoins. Seu cérebro gera uma quantidade de eletricidade que seria o suficiente para acender uma pequena lâmpada, se você pudesse descobrir como. Não dói cortar as unhas ou o cabelo, pois a única parte que é viva fica sob a pele. Além disso, as unhas crescem mais rápido no verão do que no inverno, mesmo em lugares onde não há muita diferença entre as estações. Além disso, as unhas crescem mais rápido na mão que você escreve, provavelmente porque a usa com mais frequência e isso as estimula.
Parece que o dedo mínimo é fraco, mas isso não é verdade. Sem ele, você perderia 50% da força da mão. Ele geralmente trabalha junto com o dedo anelar para dar força. Os outros 3 são mais para pegar coisas. E assim como as impressões digitais, sua língua também tem uma impressão única, mas você não pode usá-la para desbloquear o telefone. Pelo menos não ainda. Além disso, sua língua tem muita gordura. Se você engorda, ela também. Existe ácido no estômago e ele decompõe a comida. E é tão forte que poderia corroer um pedaço de madeira. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos de um adulto é de cerca de 160 mil quilômetros. Isso equivale a 4 voltas no Equador. Durante a vida, você produz saliva suficiente para encher 2 piscinas. Nossos ancestrais precisavam de arrepios para levantar os pelos do corpo e assustar os inimigos. Não precisamos mais disso, mas ainda temos essa sensação, pois ainda não evoluímos o suficiente para nos livrarmos desse recurso. Agora você provavelmente nunca percebeu, mas na maioria das vezes só respira por uma narina de cada vez. A cada poucas horas, elas trocam de função. É por isso que apenas uma narina fica entupida quando você está gripado. A maioria das pessoas pensa que tem 5 sentidos, mas isso não é verdade. Os cientistas ainda não sabem bem, mas acreditam que são mais de 20. Além da visão, audição, tato, olfato e paladar, há os do tempo, fome e sede, e também o da propriocepção, a sensação de onde seu corpo está no espaço. O cérebro nem sempre sabe dizer a diferença entre felicidade extrema e tristeza intensa. Ele percebe que você está tendo uma emoção muito forte, mas às vezes fica um pouco confuso. É por isso que você pode chorar quando está muito feliz. Seus olhos ficam do mesmo tamanho por toda a vida, mas seu nariz e orelhas, não. Isso é tão estranho. Antigamente, todos os humanos tinham olhos castanhos. Outras cores se desenvolveram como resultado de uma mutação aleatória. Os cientistas acreditam que, enquanto os primeiros humanos apareceram na Terra há cerca de 6 milhões de anos, a primeira pessoa de olhos azuis surgiu há apenas 10 mil anos. Então é bem provável que todas as pessoas de olhos azuis do planeta tenham o mesmo ancestral, tio João. Todos os ossos do corpo humano estão conectados uns aos outros, exceto um, o hioide. Tem forma de U e fica localizado na base da língua, mantendo-a no lugar. Os ossos são mais fortes que o aço. Um forte e saudável poderia, em teoria, suportar o peso de 5 picapes. Ainda assim, eles não são a parte mais forte do corpo. Isso fica para o esmalte dos dentes. Ele é feito de vários materiais diferentes que o tornam resistente a danos. Os dentes vivem muito, até centenas de anos. Mas é claro, você ainda precisa cuidar deles, que são a única parte do corpo que não consegue se curar. Seu coração trabalha sem parar e bate cerca de 3 bilhões de vezes ao longo da sua vida. Assim como o seu coração, sua língua nunca tira férias, mesmo quando você dorme. Ela ajuda a empurrar a saliva pela garganta. A propósito, onde você descansa sua língua? Se a mantiver no fundo da boca, está fazendo errado. Essa posição pode causar dor no pescoço e na mandíbula. Se você a mantiver presa contra os dentes, também está fazendo errado. Isso pode ocasionar o deslocamento dos dentes e uma mordida ruim. Em vez disso, tente mantê-la na metade do caminho, a cerca de 1 centímetro dos seus dentes. Também não conseguimos respirar e engolir ao mesmo tempo. Isso porque tudo que engolimos e o ar que respiramos percorrem o mesmo caminho, pelo menos no início. É como se houvesse um carinha lá dentro direcionando o tráfego que vai passando. Seus olhos conseguem respirar. A córnea é a única parte do corpo que não tem um suprimento de sangue direto. Ela obtém o oxigênio direto do ar. E é por isso que quando o ambiente está seco, seus olhos podem ficar um pouco irritados. Todo mundo sonha. Algumas pessoas dizem que nunca fizeram isso uma noite sequer na vida, mas simplesmente nunca se lembram de nenhum de seus sonhos. Alguns cientistas acreditam que o estágio do sonho é seguido por um estágio ativo de esquecimento. É provavelmente por isso que os sonhos não são exatamente cheios de informações importantes. E o nosso cérebro precisa esvaziar espaço para algo mais útil. Aqueles que têm a sorte de se lembrar dos sonhos ainda acabam esquecendo cerca da metade 5 minutos depois de acordar. E após 10 minutos, geralmente tudo se apaga para sempre. Quando você fica vermelho, acontece a mesma coisa com o revestimento do seu estômago. Isso porque o sangue começa a fluir, mas quando você fica envergonhado, enquanto seu corpo se prepara para que algo estressante aconteça. O revestimento do seu rosto e estômago ficam mais intensos, deixando-os vermelhos. Além disso, os humanos não são os únicos animais que podem corar, ou pelo menos, os únicos nos quais se pode ver isso de forma tão óbvia. Durante a vida, uma pessoa acumula em média 950 quilômetros de cabelo.
Se nunca se barbeasse, o homem teria em média uma barba de 9 metros de comprimento. O cabelo cresce um pouco mais rápido em climas quentes, pois o calor estimula a circulação mais acelerada nos nossos corpos. Tudo o que é preciso saber sobre você está escrito em uma única mecha de cabelo. Com um único fio capilar, um cientista poderia dizer o que você comeu durante toda a sua vida e em que tipo de ambiente viveu. Em média, um humano come 45 mil quilos de comida durante a vida. Isso equivale a 10 hipopótamos grandes em comida. Os lábios estão entre as partes mais sensíveis do corpo humano. Eles têm muitas terminações nervosas, até mais do que os dedos. Além disso, a pele dos lábios é muito fina. Então, você pode realmente ver até os vasos sanguíneos deles. É por isso que são vermelhos ou rosados, ao contrário do resto do seu corpo. Os lábios também são muito sensíveis aos danos do sol. Então lembre-se de aplicar protetor solar neles. Isso ajudará a preservar sua saúde e plenitude ao longo do tempo. Além das impressões digitais da íris e da língua, seus lábios também são únicos. A superfície total dos seus pulmões é quase a mesma de uma quadra de tênis. Tosses e espirros têm velocidades muito grandes. A tosse pode chegar a 80 km por hora. O espirro é ainda mais veloz, quase 160 km por hora. A menos que você use os dedos para segurá-los, é impossível espirrar com os olhos abertos. Os cientistas realmente não sabem o que acontece lá. Alguns dizem que é apenas um reflexo, então você não consegue controlá-los. Outros acham que isso ocorre para proteger seus olhos do que quer que esteja voando. Todos os humanos brilham literalmente. A luz vem do calor corporal. Na verdade, ela é 1000 vezes menos intensa do que somos capazes de ver. Mas ainda assim é incrível. O maior banco de dados portátil do mundo é, na verdade, o seu cérebro. Bem, o cérebro de qualquer um. Os neurônios dele se combinam de tal forma que a capacidade de armazenamento é de cerca de 1 milhão de gigabytes. Isso é o suficiente para armazenar 3 milhões de horas de filmes. É como uma noite de cinema com 300 anos. Ei, passa a pipoca aí. Você começa a sentir sede quando perde cerca de 1% do seu peso corporal. Se perder 5%, pode até ter vontade de desmaiar. Os dedos não têm músculos que os façam se mover. Os responsáveis por isso ficam localizados na palma da mão e no antebraço. A palavra músculo vem da antiga palavra latina mouse, que significa rato em inglês. É assim que os romanos pensavam que os bíceps eram. Em média, uma pessoa caminha cerca de 177 mil quilômetros ao longo da vida. Isso é 4 vezes a distância ao redor do nosso planeta, ou metade da distância da Terra até a Lua. Portanto, lembre-se de usar sapatos confortáveis. Seu cérebro aumentará cerca de 2% de tamanho se você se aventurar no espaço. Sob a gravidade normal, acredita-se que o fluido no cérebro desça naturalmente quando estamos em pé, mas há evidências de que a falta de gravidade impede isso, e é por isso que o fluido se acumula no cérebro e no crânio. Enquanto um ramalhete de flores pode ser cheiroso para você, há pessoas com cacosmia que discordam. Elas percebem todos os cheiros como algo fedorento. Falando nisso, de todos os sentidos que temos, o olfato é o mais apurado. Lembramos de 65% dos cheiros depois de um ano e apenas 50% do que vimos nas últimas 3 semanas. Também temos um nariz novo a cada 28 dias, pois as células dele são renovadas a cada 4 semanas. Nós não sentimos cheiro quando dormimos. Bem, é claro, a menos que não tomemos banho há um tempo. O olfato adormece junto conosco, por isso é quase impossível sentir um vazamento de gás à noite. Enquanto dormimos, podemos confiar apenas nos sons, pois o sono pode ser interrompido por um barulho. Quase metade de suas papilas gustativas terá desaparecido quando você completar 60 anos. Então, pode ser que finalmente comece a comer brócolis nessa idade. O sentido do olfato também fica menos aguçado conforme se envelhece. Quanto ao paladar, mais uma vez, confiamos principalmente no nosso olfato, uma vez que ele nos ajuda a sentir até 95% do sabor. Sem o olfato, seria difícil distinguir uma maçã de um nabo. Ao tossir, você solta o ar a cerca de 100 km por hora. Ei, multa gravíssima por ultrapassar o limite de velocidade. Soluçar é um processo de 2 etapas. Primeiro você puxa muito ar por causa de um espasmo muscular e então, pá! As vias respiratórias fecham, o ar fica bloqueado e o famoso som sai. Precisamos dos ouvidos não apenas para ouvir, mas também para ter equilíbrio. Nosso sistema vestibular fica no ouvido interno. Os canais dele contêm fluido e sensores minúsculos que ajudam a manter o equilíbrio.
A propósito, os ouvidos têm ossos. Esses são os únicos que nunca crescem. Podemos ouvir graças a esses rapazinhos, pois eles transmitem vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Ela é composta pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, que são partes integrantes do ouvido médio. Nossas orelhas continuam crescendo ao longo da vida. Elas também suam, e a cera é, na verdade, o tipo de suor que produzem. Aliás, o nariz também não para de crescer. Talvez por causa de tantas mentiras. O coração é o único músculo que nunca se cansa. A aorta é enorme. Seu diâmetro é quase tão grande quanto o de uma mangueira de jardim. Todos os ossos do nosso corpo estão conectados uns aos outros, exceto o hioide, que não se articula com nenhum outro. Esse osso serve de suporte para sua língua e é um dos mais raros de quebrar. Se você fica com os olhos vermelhos nas fotos, põe a culpa no reflexo da luz. O flash salta dos capilares da sua retina, criando esse efeito. Quanto aos olhos, a câmera mais incrível até agora tem 200 megapixels. O olho humano tem 576. É por isso que o pôr do sol fica muito melhor ao vivo do que nas fotos. Uma montanha-russa realmente joga e espalha seus órgãos. Quando você sente que seu estômago está caindo, ele realmente está se virando dentro do seu corpo. Os lábios são muito mais sensíveis do que os dedos, com cerca de 1 milhão de terminações nervosas. Eles são 100 vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Ranhuras e sulcos tornam nossa impressão labial única, assim como as impressões digitais. Elas também não mudam ao longo da nossa vida. Aliás, a impressão da língua também é única. Embora todas as pessoas na Terra tenham um cheiro absolutamente único, gêmeos idênticos têm o mesmo cheiro. Deve ser porque eles possuem genes idênticos. Normalmente, perdemos cerca de 50 a 150 fios de cabelo por dia. A vida média de um cabelo é de 5 anos. E assim que um velho se despede de seu couro cabeludo, um novo começa a crescer imediatamente. Você carrega no seu corpo bactérias suficientes para encher uma lata. Elas representam cerca de 1,5 a 2 quilos do seu peso, o que representa 2% do seu peso total. Ainda assim, a maioria delas é de resíduos do nosso corpo. Um ser humano tem cerca de 20 mil a 25 mil genes. Parece impressionante, não é? Bem, os flocos de milho possuem mais genes do que nós. Finalmente trata-se de sofisticação, não de quantidade. De qualquer forma, flocos de milho, 1. Humanos, 0. Somos formados por muitos elementos químicos, incluindo ferro. A quantidade dele em nossos corpos é suficiente para produzir 3 pregos, cada um com 2,5 cm de comprimento. O carbono que temos pode ser usado para fazer 900 lápis. Nossas penas podem ser aproveitadas para fazer canetas de pena. Espere, penas são dos pássaros. Deixa pra lá. Nosso fígado tem um superpoder de regeneração se parte dele for removida. Ele pode voltar ao tamanho de que seu corpo precisa. A gordura ajuda nosso corpo a consumir vitaminas, tais como A, D, K e E, que podem ser absorvidas adequadamente somente quando dissolvidas nela. Temos gordura suficiente para produzir 7 barras de sabão. Não tente fazer isso em casa. Quando estamos acordados, nosso cérebro pode produzir energia suficiente para ligar uma lâmpada elétrica. Ele tem 10 watts de potência. Nossos umbigos têm uma enciclopédia animal dentro deles, com uma gama de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas delas também podem ser encontradas no solo do Japão e até mesmo nas calotas polares. Nossos corpos realmente brilham. De qualquer forma, não conseguimos ver isso a olho nu, pois a luz que emitimos é 1000 vezes menos intensa do que o nível mínimo que podemos perceber. Falando nisso, a cor carmim, usada nos blushes e batons, é uma tintura vermelha feita de besouros triturados. Eca! A saliva ajuda a sentir o sabor da comida. Nossas papilas gustativas ficam prontas para perceber o gosto apenas quando o alimento é dissolvido pela saliva. Um cílio surge e dura por apenas 150 dias. O recordista mundial tinha cerca de 7 centímetros de comprimento. Os cílios também são lar de pequenos ácaros. Piscamos cerca de 4 milhões e 200 mil vezes por ano, pelo menos uma vez a cada 8 segundos. Seria legal se recebêssemos 1 centavo por vez. Ganharíamos mais de $100 por dia. Pode parecer loucura, mas nossos ossos são mais fortes do que muitos materiais de construção. 16 centímetros cúbicos de osso humano podem suportar cerca de 8.600 quilos, o que o torna 4 vezes mais forte que o concreto. A única coisa que deixa nosso tipo de sangue diferente é o açúcar.
Os tipos A, B e AB têm açúcares, enquanto o O não tem nenhum. Isso faz dele perfeito para ser doado. Não ter açúcar não deixa o tipo O menos doce. Na verdade, ele atrai os mosquitos ainda mais do que os outros tipos de sangue. Existem apenas 8 tipos de sangue humano, enquanto as vacas têm 800 e possivelmente mais. Tipo assim, mu positivo e mu negativo? Nossas unhas das mãos crescem muito mais rápido do que as dos pés, que se desenvolvem a uma velocidade quase 4 vezes mais devagar, pois sofrem menos danos. Mesmo que a gente tropece com frequência, os hematomas geralmente não duram muito. As unhas não nos ajudam somente a pegar pequenos objetos aleatórios e tirar o papelzinho dos adesivos. Se você não tivesse essa estrutura rígida para tocar, não conseguiria segurar qualquer coisa com firmeza. Poucas pessoas conseguem realmente digerir o leite. A questão é que existe uma enzima especial, vamos chamá-la de uma pequena ajudante, que quebra os açúcares dele. Quando as pessoas crescem, elas ficam sem essa enzima. Esse açúcar é chamado de lactose, então adultos que não conseguem digeri-lo são intolerantes a ele. 68% da população mundial não consegue digerir o leite. Se você está dormindo, isso não significa que todo o seu corpo esteja descansando. Na verdade, às vezes seu cérebro tem que trabalhar ainda mais nesse período. Ele precisa processar milhares de informações, e os relatórios geralmente levam muito tempo. Os humanos não conseguem realizar várias tarefas de uma vez. Precisamos de um tempo para mudar de uma para outra. E se tentarmos resolver várias coisas simultaneamente, isso não será produtivo. Experimente isso. Levante o pé direito e comece a girá-lo no sentido horário. Tente escrever o número 6 com o dedão do pé para cima. Agora confira a direção do movimento do seu pé. Ele está se movendo na direção oposta, porque para escrever o número 6, você precisa fazer um movimento no sentido anti-horário. Na verdade, leva um pouco mais de tempo para começar um novo hábito. Não é 100% verdade que 18 ou 21 dias são suficientes, como muitas pessoas pensam. Esse processo pode levar até 254 dias. Mas em média são necessários 66 dias para que um novo hábito se torne automático. Você tem um sexto sentido. Não fica vendo pessoas mortas por toda parte. É ele que mostra onde as várias partes do seu corpo estão no espaço. E é graças a ele que você consegue subir um lance de escadas ou colocar a mão no nariz com os olhos fechados. Suas cordas vocais só produzem um zumbido. Seu nariz, boca e garganta é que determinam como sua voz será. Se ela for grave, suas cordas vocais são mais espessas e suas cavidades são maiores do que o normal, fazendo o som ressoar. Quando você acorda, terá esquecido metade do que sonhou. Após 10 minutos, já não se lembrará de 90% do sonho. Quando você fica corado de vergonha, o revestimento do seu estômago fica da mesma cor. Isso acontece porque seu sistema nervoso aumenta o fluxo sanguíneo do corpo. Seus folículos capilares têm os mesmos receptores das suas fossas nasais. É por isso que seu cabelo também consegue sentir cheiros. A madeira de sândalo pode ajudar a desenvolver esse superpoder. Dos 5 milhões de folículos capilares presentes em seu corpo, apenas 100 mil ficam na cabeça. Um ser humano comum come cerca de 35 toneladas de comida ao longo de sua vida. Isso equivale a 3 ônibus escolares. Por mais que você tente, jamais conseguirá fazer cócegas em si mesmo. Isso porque seu cérebro prepara o corpo para receber as cócegas e o ajuda a evitar aquela reação típica. Desculpa, de risada. O cabelo humano é tão forte que consegue aguentar um peso de até 100 gramas. Se o seu couro cabeludo tivesse essa força toda, você conseguiria segurar 2 elefantes com ele. Seu olho tem 256 características únicas e seus dedos apenas 40. É por isso que o escaneamento de retina é mais confiável do que o de digitais. Metade da força da sua mão está no seu dedo mínimo. Mesmo assim, o polegar continua sendo o dedo mais importante. Não dá para pegar nada sem ele. Se esticar os braços para os lados, você verá que a distância da ponta do dedo médio da mão esquerda até o da mão direita é igual à sua altura. Um ser humano comum produz saliva suficiente para encher 2 piscinas ao longo da vida. Ei, pode mergulhar. Sua coluna tem uma excelente memória. Ela grava sua postura, tornando bem difícil mudá-la para melhor. Herdamos os arrepios de nossos ancestrais que viveram há muitos e muitos anos. Os pelos deles ficavam em pé para fazê-los parecerem maiores e mais assustadores perante os inimigos. Os gatos sibilam e arqueiam as costas pelo mesmo motivo. Seu pulmão esquerdo é um pouco menor do que o direito para abrir espaço para o coração. O pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo apenas 2. Os 2 são protegidos pela sua caixa torácica.
Da próxima vez que estiver soluçando, tente recostar em uma cadeira. Tomar água do outro lado de um copo também ajuda a acabar com eles. Você consegue viver facilmente sem um apêndice, estômago, um rim ou um pulmão. Bom saber que temos stepes no corpo. A sobrancelha humana dura cerca de 4 meses. Depois disso, você recebe pelos novos. Assim como outros humanos, você tem o superpoder de brilhar no escuro, principalmente no fim da tarde. Seu rosto é a parte que mais brilha. Mesmo assim, esse brilho ainda é fraco para ser captado a olho nu. O som das batidas do seu coração é, na verdade, o barulho das válvulas se abrindo e se fechando dentro dele. A letra dessa música é tum-tum, tum-tum, tum-tum. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Quando está respirando, o tubo que leva ao estômago se fecha. Quando está engolindo, a passagem que leva aos pulmões se fecha temporariamente. Menos de 1% de todas as pessoas do mundo nascem com o coração no lado direito do peito e não no esquerdo. Você pisca de 15 a 20 vezes por minuto, ou 30 mil vezes por dia. Seus olhos têm os músculos mais rápidos do corpo. Esse ritmo cai para 5 piscadas por minuto quando está olhando para uma tela de computador. Seus olhos têm cor graças a um pigmento chamado melanina. Quem possui olhos castanhos tem mais melanina do que os indivíduos de olhos verdes. Se os seus são azuis, significa que seu tecido ocular é totalmente sem cor. Seus olhos obtêm essa cor da mesma forma que a água e o céu. Eles dispersam a luz e refletem a luz azul de volta. A primeira pessoa de olhos azuis nasceu na Idade da Pedra, cerca de 7.000 anos atrás. Existem cerca de 3 milhões de glândulas sudoríparas em seu corpo inteiro. Muitas estão na sola dos seus pés, nas palmas das mãos, na testa, axilas e bochechas. Cada vez que você espirra, o ar viaja pelo seu nariz a uma velocidade de 160 km por hora. Não há cera na sua cera de ouvido. Ela é feita de gordura, células de pele, suor e sujeira. Nossa! Antes de se livrar dela, lembre-se de que ela protege o ouvido de bactérias e impurezas e o mantém lubrificado. O estresse e o medo aumentam essa produção. Se alguém inventasse uma câmera parecida com o olho humano, ela teria uma resolução de 576 megapixels. Seu cérebro consegue armazenar até 25 milhões de gigabytes de dados. O meu não. Você engole uma vez por minuto enquanto está acordado e 3 vezes por hora durante o sono. Isso totaliza até 600 engolidas por dia. Se você for canhoto, é bem provável que mastigue mais do lado esquerdo. Se for destro, exato, mastiga do outro lado. Suas digitais sempre irão se regenerar, não importa quantas vezes forem danificadas. Cada ser humano tem um modelo de sulcos nas orelhas. Eles também soam de forma diferente, graças às células capilares microscópicas que ficam dentro do ouvido. Você precisaria de um microfone poderoso para ouvir o barulho que produzem. Seu jeito de caminhar é único. As máquinas conseguem distinguir facilmente seus tiques, kicks e balanços de perna que você usa a cada passo que dá. Seu olfato é responsável por 80% do gosto que sente. É por isso que qualquer comida fica sem graça quando você prende a respiração ou come dentro do avião. Nesse ambiente, seu olfato fica mais fraco. As mulheres têm mais facilidade em lembrar de rostos e tarefas, mas se esquecem facilmente do que foi feito. Nos homens, acontece o contrário. Seus olhos podem mudar de cor à medida que você envelhece, ou até dependendo do seu humor e alimentação. 300 bilhões de células novas nascem no seu corpo todos os dias. Isso que eu chamo de reciclagem. Seus dedos não têm nenhum músculo. As articulações deles se movimentam graças aos músculos que ficam nas palmas das mãos e nos antebraços. As unhas da sua mão crescem mais rápido do que as do pé. Isso acontece porque você as usa mais e porque elas têm mais contato com a luz solar e com o ar. Seus olhos enviam uma imagem 2D virada de cabeça para baixo para o seu cérebro. Ele é que a corrige rapidinho, transformando em uma imagem 3D virada para o lado certo, como estamos acostumados. Há mais células nervosas e conexões dentro do seu cérebro do que estrelas na Via Láctea. Se você resolvesse contar todas, precisaria de 3.000 anos. Para facilitar as coisas para o seu lado, aqui está o total. São cerca de 100 bilhões de neurônios. O espaço entre suas sobrancelhas é oficialmente chamado de glabela. Você fica mais alto de manhã do que à noite. A gravidade faz a cartilagem ao redor dos seus ossos ficar comprimida ao longo do dia, o que o torna mais compacto quando vai dormir. Caso você seja destro, as unhas da sua mão direita crescem mais rápido do que as da esquerda. Isso acontece porque você usa essa mão com mais frequência e tem mais chances de danificá-la. Na tentativa de proteger essa mão, seu corpo envia mais sangue e nutrientes para ela. Se você der uma quantidade saudável de passos todos os dias, terá coberto 160 mil quilômetros quando chegar aos 80 anos de idade. Isso equivale a 4 voltas ao redor do Equador.
O maior músculo do seu corpo é o glúteo máximo. Ele fica na parte de trás do quadril e você está sentado em cima dele, mas... deixa pra lá. O menor localiza-se no meio do seu ouvido. Sua principal função é estabilizar o estribo, que é o menor osso do seu corpo. É ele quem cuida da transmissão das ondas sonoras para o ouvido interno. Você passa cerca de 5 anos da sua vida comendo e 1/3 dela dormindo. Um adulto comum que pesa 70 quilos tem um esqueleto com cerca de 10 quilos. O restante é carne e gordura mesmo. Seu coração bate mais de 2,5 bilhões de vezes ao longo de sua vida. A espessura da sua pele varia de acordo com a parte do corpo. As mais grossas ficam nas palmas das mãos e nas solas dos pés, e a mais fina localiza-se nas pálpebras. Sua pele leva de 28 a 30 dias para se regenerar totalmente. Mesmo se você tiver apenas menos da metade do seu fígado, ele ainda conseguirá se regenerar até voltar a ficar do tamanho que era. Suas papilas gustativas só vivem de 10 a 14 dias, depois são trocadas. E aí tudo fica com gosto novo? Mesmo quando você está descansando, seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo para manter tudo funcionando. A função principal de processamento e transmissão de dados no cérebro é muito cara se considerarmos o custo de energia. O dedão do seu pé sustenta 40% do seu peso corporal. Sem ele, você correria mais lentamente, por menos tempo e com menos eficiência. Graças à gravidade zero, os discos que ficam entre cada vértebra expandem quando os astronautas estão no espaço. É por isso que eles podem ficar até 5 centímetros mais altos. Um corpo de um adulto comum abriga 7 octilhões de átomos. Isso dá 7 bilhões de bilhões, ou o número 7 seguido por 27 zeros. Pode contar. Uma lagarta tem mais músculos do que você. São 4.400 contra 650. Sua visão periférica é quase totalmente em preto e branco. Isso porque grande parte dos cones detectores de cor fica no centro da sua retina e não nas laterais. Um corpo de um adulto comum tem gordura suficiente em suas células para reproduzir 7 barras de sabão. Seu suor não tem cheiro de nada. As bactérias que vivem na sua pele é que se misturam a ele e produzem aquele odor forte. Você fica com os olhos vermelhos nas fotos porque quando o flash da câmera é disparado, suas pupilas não têm tempo suficiente para contrair. Aí, uma grande quantidade de luz chega até a retina e é refletida de volta. Suas pernas ficam pesadas quando você sente medo por causa da adrenalina liberada em seu organismo. Ela ativa a reação de luta ou fuga. Seu corpo envia o fluxo sanguíneo para as regiões que você vai usar para agir ou para se proteger. As mulheres conseguem distinguir mais cores porque têm 2 cromossomos X, enquanto os homens só possuem um. Mesmo se alguma coisa acontecer com um desses cromossomos, uma mulher ainda consegue enxergar as cores corretamente. É por isso que é muito raro encontrar mulheres daltônicas. Não importa o quão esguio ou fofinho você seja, todo mundo tem a mesma quantidade de células de gordura no corpo. Quando você se exercita e faz dieta, elas não somem, apenas encolhem, podendo voltar a crescer. Todos os músculos do seu corpo estão conectados a ossos nas 2 extremidades, o que possibilita que eles puxem e criem um movimento. A única exceção é a língua. Parte dela está presa ao seu pescoço, enquanto a outra fica livre para fazer barulhos bobos. Aqueles pontinhos estranhos que você vê de vez em quando são chamados de moscas volantes. Eles surgem na sua visão por causa de imperfeições estruturais em alguma parte do olho que entram no caminho da luz. Isso piora com a idade. Uma mulher comum fala cerca de 20.000 palavras por dia, enquanto em média um homem fala só 7.000. Isso acontece porque a região cerebral responsável pelas competências linguísticas e por interações sociais é maior no gênero feminino. Sozinhos, suas mãos e pés seriam bastante assustadores. Eles também contêm mais de metade dos ossos do seu corpo inteiro. Cada mão tem 27 ossos e cada pé 26. Seus polegares têm pulsação própria, pois existem grandes artérias dentro deles. É por isso que você não pode sentir a pulsação encostando o polegar no pescoço. Você passa 10% do tempo em que está acordado de olhos fechados. Sim, isso equivale às vezes em que pisca. Os humanos também usam a ecolocalização, assim como os morcegos e golfinhos. Com um pouco de treino, você consegue encontrar seu caminho em uma escuridão total, analisando o que está à sua volta pelo som que reflete em objetos. Uau! Preciso praticar isso. Em média, as pessoas levam 7 minutos para adormecer, mas existem algumas técnicas que podem acelerar esse processo para até 120 segundos. Fisicamente, você até consegue enxergar seu nariz, mas seu cérebro prefere ignorá-lo. Caso contrário, ele ficaria no meio da sua visão. Além disso, ficaria desfocado. Cerca de 12% das pessoas não conseguem sonhar em cores. Havia mais pessoas com essa característica antes da invenção da TV colorida.
Todos os nossos músculos relaxam ao mesmo tempo logo após adormecermos. Aí, o cérebro acha que estamos caindo e envia sinais rápidos para todos os músculos para despertá-los. É por isso que às vezes temos aquela sensação de estarmos caindo. Nós herdamos de nossos ancestrais dedos que se enrugam sob a água. Isso facilitava a pegada quando eles precisavam sobreviver sob a chuva. Os dedos dos pés ficam enrugados também, para podermos ficar em pé sobre superfícies molhadas. Muitos séculos atrás, as pessoas usavam os dentes do siso para mastigar plantas e raízes duras. À medida que os cérebros foram crescendo, menos espaço sobrou para abrigar esses dentes extras. Hoje em dia, basta cozinhar a comida. Todos os dias, uma mulher comum coloca cerca de 515 substâncias químicas sobre o corpo. Elas vêm em forma de desodorante, shampoo, condicionador, hidratante e outros produtos de beleza, a maioria inofensiva. Você não espirra quando está dormindo, pois as células nervosas do seu nariz que ativam o espirro também estão dormindo. Da mesma forma, não dá para sentir cheiro durante o sono. Uma pessoa comum tem cerca de 250 pelos em cada sobrancelha, mas algumas sortudas têm um total de 1.100. São eles que protegem os olhos do suor e das gotas de chuva. Seu esqueleto se renova totalmente a cada 10 anos ou mais. Esse processo nunca para, mas desacelera com o passar do tempo. É por isso que os ossos ficam mais finos na velhice. Um adulto respira de 12 a 16 vezes por minuto. Isso dá um total de 17.000 a 23.000 respirações por dia. Se fosse possível esticar toda a sua rede de vasos sanguíneos, o comprimento dela seria suficiente para dar 2 voltas na Terra. Isso dá mais de 100.000 quilômetros. Seu corpo ficaria muito dolorido se você fizesse isso. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. 35% delas são super degustadoras e tem mais de 30 papilas gustativas em cada pedacinho do tamanho de um furo de grampeador. Comparação interessante, não? Para elas, o açúcar é mais doce e o sódio mais salgado. As pessoas loiras têm um número maior de folículos capilares, cerca de 146.000. O segundo lugar pertence aos donos de cabelos pretos, cerca de 110.000 folículos. Se suas madeixas forem castanhas, existem cerca de 100.000 folículos capilares sobre a sua cabeça. Com uma média de 86.000 folículos, os ruivos são os que têm cabelo menos denso. Com o passar dos anos, seus pés podem ficar maiores, o que não significa que seus ossos estejam crescendo. Isso acontece por causa do ganho de peso e dos ligamentos frouxos que tornam os pés mais achatados e largos com o tempo. Sabe aquela sensação de que o estômago está na garganta quando andamos de montanha-russa? Não é só sensação, alguns órgãos sobem mesmo. Isso acontece com o intestino ou estômago, que ficam mais frouxos dentro do corpo, e isso não causa mal algum à saúde, pelo menos é o que dizem. Seus dentes são cobertos por um esmalte que os torna tão fortes quanto os de um tubarão. A diferença é que eles não são tão afiados. Seu cabelo pode esticar até 30% de seu comprimento quando está molhado. Seu cérebro precisa constantemente de oxigênio e usa 20% de suas reservas do corpo. Quando você está tentando resolver um problema, ele pode utilizar ainda mais oxigênio, até 50%. Se você resolvesse esticar todas as rugas do seu cérebro, ele se transformaria em uma coisa lisinha do tamanho de uma fronha. Quando você ouve música, as batidas do seu coração entram em sincronia com o ritmo dela. Batidas musicais mais rápidas fazem o coração acelerar. Seu diafragma sofre espasmos de vez em quando, fazendo você inspirar mais ar de repente. A garganta se fecha, interrompendo o processo. É assim que os soluços funcionam. Ao contrário do que vemos em filmes, você não irá congelar instantaneamente se entrar no espaço sideral sem usar um traje de astronauta. O vácuo espacial é um grande isolante térmico, então você conseguiria se manter aquecido por um tempo. Só não abuse da sorte. Os átomos do seu corpo têm bilhões de anos de idade. Praticamente todos foram feitos em uma estrela e muitos vieram de várias supernovas. Então, teoricamente, você é um monte de poeira estelar. Os cientistas ainda não sabem por que os humanos bocejam. A teoria mais popular diz que isso acontece para resfriar o cérebro e regular a temperatura corporal. Os humanos são os únicos animais com queixo. Até os chimpanzés e gorilas possuem mandíbulas menores que se conectam diretamente ao pescoço. Quando você respira, grande parte do ar passa por uma das narinas. Após algumas horas, ele começa a entrar pela outra, e elas continuam assim, se revezando. Seu nariz consegue captar cerca de 1 trilhão de odores com os 400 tipos diferentes de receptores de cheiro. O barulho que você ouve quando estala as articulações são bolhas de gás que estouram dentro delas. Mais barulhinhos estranhos no corpo. Você queima calorias mesmo quando faz coisas simples, como respirar, ver TV e até dormir. Quando chegar aos 60 anos de idade, você terá perdido quase metade de suas papilas gustativas.
É por isso que os idosos não sentem gostos diferentes ou amargos. Leva 5 centésimos de segundo para reconhecer um som, e isso é 10 vezes mais rápido do que piscar. É praticamente impossível destruir um fio de cabelo. Água, frio, corrosão, nada consegue acabar com ele. A única saída é colocar fogo nele. Ei, não faça isso! Cerca de 1% das pessoas não tem uma lente especial no olho e consegue enxergar o ultravioleta. O famoso pintor impressionista Claude Monet pertencia a esse seleto clube. Quando você dorme em um lugar novo, metade do seu cérebro fica acordada. Isso acontece para que seja possível se levantar rapidinho para se proteger de alguma coisa ou de alguém. O jeito do seu espirro depende do tamanho do seu nariz. Quanto maior ele for, mais escandaloso será o espirro, porque mais ar entra e sai dele. Todos os estranhos dos seus sonhos são pessoas de verdade que você encontrou em algum momento da sua vida. A única coisa é que você não se lembra delas. Ao contrário das demais células, os neurônios não conseguem se substituir. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano. Isso me parece uma grande perda de tempo. Sabia que aquele pedacinho de pele entre seu lábio superior e seu nariz tem nome? É o filtro labial. Tem gente que consegue se orientar usando os campos magnéticos do planeta, assim como os pássaros. Eu? Não, mal consigo usar o GPS. Por que o mito de que os cães são daltônicos é tão amplamente aceito? Os cachorros veem cores, mesmo que tenham um espectro mais limitado do que nós. Eles enxergam muito bem o azul, o amarelo e o violeta. Mas é difícil para eles diferenciar entre laranja, vermelho e verde. Então, se você quiser redecorar a casa do seu cãozinho, talvez deva optar por tons de roxo e azul. Animais, plantas e humanos. Estamos todos realmente conectados e temos traços em comum, pois todos evoluímos do mesmo micro antepassado. Este seria o ancestral original do nosso planeta. Luca. Ele representa o último ancestral comum universal, que é um organismo de 3,8 bilhões de anos. Fechar os olhos pode melhorar sua memória. Digamos que você queira ouvir uma história e ver o quanto consegue se lembrar. Estudos mostram que, se fechar os olhos e descansar 15 minutos, você se lembrará melhor dela. Esta é uma boa técnica para quando se está estudando ou tentando se lembrar de alguma informação chata. Aquele cantinho rosa do olho é, na verdade, o remanescente da terceira pálpebra. Todos nós temos essa membrana misteriosa. A terceira pálpebra é muito mais notável em certos mamíferos e aves, pois protege os olhos da poeira. Mas, para os humanos, esse tecido não tem nenhum significado particular. Então, os cientistas acreditam que eventualmente iremos perdê-lo. Quando as batatas são expostas a muita luz, elas geralmente ficam verdes, seja em uma fábrica, no armazenamento ou no campo. Isso acontece porque elas começam a formar clorofila, o pigmento que dá a cor verde às plantas. Então, quando você vir salgadinhos de batatas fritas verdes, significa que eles foram feitos com uma dessas batatas que foram expostas à luz por mais tempo. Mas só porque algumas batatas fritas verdes foram parar no pacote, não significa que você deve comê-las. Como se vê, as partes verdes das batatas e dos salgadinhos não são boas para você. Não vai acontecer nada se você comer 1 ou 2 desses salgadinhos de batatas fritas verdes. Mas se comer demais, poderá sentir algum desconforto. Apesar do nome, algumas laranjas não são cor de laranja. Algumas inicialmente contêm grandes quantidades de clorofila, o que deixa este cítrico primeiro com a cor verde. À medida que vai amadurecendo, a clorofila desaparece lentamente conforme a fruta é exposta a temperaturas frias. É quando ela fica com a cor laranja. Mas é também por isso que, em áreas quentes em todo o mundo, as laranjas permanecem verdes. Se você encomendou algo pequeno da Amazon, como uma caneta, um único livro ou outra coisa, pode acabar recebendo o item em uma caixa que parece grande demais para ele. Isso não é um acidente, nem algo aleatório. É por causa do complexo algoritmo de envio deles. Ele leva em consideração o tamanho dos outros pacotes que vão para o mesmo local, bem como o tamanho do veículo de transporte. O item pequeno ganha um tamanho de caixa que se encaixa no espaço dentro do veículo, junto com as demais embalagens, e evita que elas deslizem. O físico e inventor Percy Spencer descobriu as micro-ondas por acidente. Ele estava construindo um magnetron para alguns de seus equipamentos de radar. Em determinado momento, percebeu que a barra de chocolate que tinha no bolso começou a derreter. Ele ficou curioso sobre o que aconteceria a seguir. Então, direcionou as micro-ondas para ovos, que explodiram, e para pipocas, que estouraram. Foi assim que ele descobriu uma ótima ferramenta para aquecer alimentos que consomem menos energia do que um forno convencional. Em sua versão original, o produto, parecido com a argila que hoje chamamos de massinha de modelar, era um limpador para papéis de parede.
Ela foi inventada e vendida com o propósito de remover a fuligem desses papéis. Na época em que apareceu pela primeira vez no mercado, você só conseguia comprá-la na cor branca, mas depois, quando começaram a vendê-la como brinquedo, foi produzida em amarelo, azul e vermelho. Hoje você pode obtê-la em mais de 50 cores diferentes. O plástico bolha tinha um propósito um pouco diferente no início. Ele era para ser papel de parede. Na década de 1950, quando surgiu pela primeira vez, 2 engenheiros decidiram colar 2 cortinas de chuveiro juntas. Foi assim que eles prenderam pequenas bolhas de ar entre elas. Eles estavam tentando criar um tipo de papel de parede texturizado, mas não deu certo. Alguns anos depois, a IBM teve que enviar alguns processadores de dados e precisava de algo para protegê-los. Foi quando surgiu o fenômeno do plástico bolha. Um estudo mostrou que apenas 1 minuto estourando plástico bolha é tão calmante quanto uma massagem de 30 minutos. Por que os ventiladores não resfriam o ar? Você pode colocar um termômetro na frente de um e escolher a velocidade turbo, mas a temperatura não diminuirá. De fato, a temperatura pode até subir se você deixar o termômetro próximo às peças dele, graças à corrente elétrica. O ventilador não resfria o ar, mas resfria você ou qualquer outro objeto que tenha água dentro. Ele melhora a circulação de ar em um espaço fechado e, além disso, acelera a evaporação, o que torna os líquidos, incluindo o suor da sua pele, um pouco mais frios. Você notou que as tampas das canetas têm um pequeno orifício na parte superior? A princípio parece aleatório, mas na verdade serve para salvar vidas. Se você engolir acidentalmente esta tampa, o orifício garante que você possa continuar respirando, pois suas vias aéreas não serão completamente bloqueadas. Se você observar mais de perto o céu noturno, verá estrelas em diferentes formas e tamanhos. O branco é a cor mais predominante, é verdade, mas elas brilham em tons de vermelho, azul e amarelo também. Mas você não verá uma estrela verde. Não é que as estrelas não emitam luz verde. O fato é que nossos olhos não as veem assim. As estrelas variam suas cores quando queimam em diferentes temperaturas. As mais quentes parecem azuis, enquanto as mais frias parecem queimar em tons de vermelho. Mas todas brilham em várias cores. Elas emitem diferentes comprimentos de onda de luz que representam várias partes do espectro de cores. Não podemos perceber todos esses comprimentos de onda separadamente. Vemos apenas o comprimento de onda de luz dominante, o que significa a cor dominante. Assim, estrelas de calor médio emitem fótons verdes na maioria dos casos, mas simplesmente não parecem verdes. Quando tentamos processar algo que gera muitos fótons vermelhos, verdes, azuis e amarelos ao mesmo tempo, nossos olhos veem como branco. Essa é a mesma razão pela qual estrelas de temperatura média, como o nosso Sol, parecem brancas para nós. Por que piscamos? Para umedecer e limpar o olho, com certeza. Toda vez que você fecha as pálpebras, as glândulas lacrimais secretam uma substância salgada que varre a superfície ocular. Isso leva embora, então, todas as minúsculas partículas de poeira e também lubrifica as partes expostas do globo ocular. Costumamos piscar a cada 4 a 6 segundos, a menos que os olhos estejam mais irritados. Nesse caso, piscamos com mais frequência para mantê-los úmidos e limpos. Mas não apenas isso, piscar também ajuda nosso cérebro a descansar. Ele tem que processar tantas coisas o tempo todo, então é justo dar uma pausa de vez em quando. Então, piscar resgata nosso cérebro cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Quando fechamos os olhos, ajudamos nosso cérebro a desligar e fazer uma pausa mental muito curta, mas ainda assim eficaz. É por isso que piscamos mais quando estamos no meio de uma tarefa que exige alguma atividade mental séria. Por que temos unhas? Elas geralmente são feitas de um tipo específico de proteína encontrado nos pelos, cabelos, garras e cascos, chamado queratina. E, ao contrário das garras, as unhas são chatas e largas. Por isso são mais eficazes para proteger as pontas dos dedos dos pés e das mãos de possíveis lesões. Elas não apenas protegem as áreas sensíveis, como também fornecem um suporte rígido para que você possa pegar e separar pequenos objetos com mais facilidade. Como você pegaria uma pecinha de quebra-cabeça ou tiraria o adesivo daquele seu suporte sem unhas? Seria quase impossível sem o uso de ferramentas adicionais. Grandes símios e macacos também usam os pés para tarefas tão delicadas. Os primatas provavelmente desenvolveram unhas, pois precisavam de ajuda para tarefas simples como agarrar galhos com força e remover carrapatos. Framboesas, amoras, morangos e cerejas não são bagas. Para ser classificada como uma baga, a fruta teria que ter 3 camadas, uma externa protetora, uma carnuda no meio e, por fim, uma parte interna onde pode-se encontrar as sementes. Além disso, a planta deve vir de uma flor com apenas um ovário e ter 2 ou mais sementes. Então, por esse critério, oxicocos e mirtilos são bagas, juntamente com mais algumas plantas que você não esperaria estar nesta categoria, como kiwis, bananas, melancias, tomates, berinjelas e até pimentas.
Você provavelmente já ouviu falar que seus ouvidos e nariz são aquelas partes do corpo que nunca param de crescer. Isso acontece por causa dos efeitos das alterações da pele e da gravidade. Outras partes do corpo mudam da mesma forma, mas você não pode ver tão bem quanto consegue ver o que está acontecendo com seu nariz e ouvidos. Com as selfies dominando o mundo das redes sociais, os fabricantes de celulares tiveram que se adaptar ao jeito que as pessoas seguram seus aparelhos e usam suas câmeras. Aparentemente, a maioria dos usuários inclina a cabeça levemente para a direita quando tira selfies. Com a câmera localizada no canto esquerdo, fica mais fácil se certificar de que a câmera ficará alinhada com a inclinação de quem se autofotografa. Genial, não? Isso traz mais naturalidade à foto, fazendo você sair melhor nela. As câmeras que ficam na parte de trás da maioria dos celulares também ficam no lado esquerdo. Me desculpem, canhotos, isso foi feito para a maioria que é destra. O Monte Everest pode estar ganhando toda a atenção, mas o Mauna Kea, no Havaí, é tecnicamente a montanha mais alta do mundo. Medindo mais de 10 quilômetros da base ao pico, a única coisa que impede o Mauna Kea de receber esse título é o fato de grande parte dele estar submersa. A Austrália é mais larga que a Lua. A Lua tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, enquanto o diâmetro da Austrália, de margem a margem, é de quase 4.000 quilômetros. Apesar de ser mais estreita, a Lua ganha em extensão territorial. São mais de 38 milhões de quilômetros quadrados. Caramba, isso é enorme! Quanto queijo, hein? A anatidaefobia é o medo de que a qualquer momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar observando você. A pessoa não tem necessariamente medo de que o pato ou ganso chegue perto ou até toque nela. Ela simplesmente não gosta da sensação de estar sendo observada. Essa fobia foi descrita pela primeira vez em uma tirinha para mostrar como as pessoas podem ter medo de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser uma fobia. Um pato observando cada movimento meu certamente me daria calafrios. Com certeza eu sairia correndo. Os corvos são muito bons em reconhecer os rostos das pessoas e conseguem até se lembrar de alguns por um bom tempo. Isso pode ser bom ou ruim, depende do que eles pensam sobre você. Você não quer passar perto de um corvo que não foi com a sua cara, né? É quase impossível distinguir um corvo dos demais, então é melhor se resguardar e cumprimentar todos. Na cidade de Yoro, em Honduras, existe um evento anual chamado de Chuva de Peixes, e os moradores de lá não têm escolha, precisam participar. Todos os anos, em maio ou junho, uma chuva torrencial cai na cidade, deixando uma massa de peixes espalhada pelas ruas. Acredita-se que esse fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados que jogam os peixes bem longe de seus habitats. Entrega de peixes de graça? Tô dentro! Um fóton, a parte mais básica da luz, leva milhares, talvez milhões de anos para viajar do núcleo do Sol até sua superfície, mas só leva 8 minutos e 20 segundos em média para atingir seu olho depois de ter chegado à superfície do Sol. Isso significa que a luz solar que vemos é muito antiga, mais velha que a raça humana. Um único fio de macarrão no garfo tem nome, ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, o i no final de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto o indica que está no singular. Isso se aplica a tudo. Gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine, e raviolo para uma unidade dessa delícia. Se comer acidentalmente um daqueles adesivos que ficam em maçãs, pêssegos e peras, não se preocupe. Eles podem ser comidos, mas não são exatamente comestíveis, e depois sairão do seu corpo normalmente, como qualquer outra coisa. A cola usada neles é regulada por instituições alimentares, mas mesmo assim é recomendado que você lave a fruta e remova o adesivo antes de devorá-la. Além de terem um nome para cada indivíduo, os golfinhos chamam amigos específicos. Isso me faz imaginar do que eles nos chamam quando entramos na água. Veja só, Fred, aqueles sujeitos esquisitos voltaram para a água de novo. O bolo alemão de chocolate é um dos bolos mais deliciosos que existem. Ele é meu preferido. Mas esse nome não tem nada a ver com o país. Ele foi chamado assim em homenagem a um confeiteiro norte-americano chamado Samuel German, e como German significa alemão em inglês, o nome acabou ficando. A Torre Eiffel pode ficar até 15 centímetros mais alta durante o verão, por causa da dilatação térmica. Quando o ferro é aquecido em dias muito quentes, as partículas se expandem, ocupando mais espaço. 2 planetas do nosso sistema solar giram em sentido oposto aos outros. Vênus e Urano têm uma rotação para trás. Vênus também tem o dia mais longo do que qualquer outro planeta do sistema solar, completando uma rotação a cada 243 dias terrestres.
Essa linda ave colorida se chama papagaio do mar. Para alimentar seus filhotes, carrega cerca de 10 peixes de uma vez só em seu bico. Enquanto dorme, você não consegue sentir o cheiro de nada, mesmo se o cheiro for muito ruim ou forte. Nosso olfato e paladar são cortados pela metade, ou para 20% quando estamos andando de avião. É por isso que a comida quase sempre tem gosto de papel ou parece estar muito salgada nas alturas. Acho que pode ser uma desculpa esfarrapada das companhias aéreas. Pode olhar em qualquer propaganda de relógio. A hora marcada no visor será sempre 10:10. Eles fazem isso por causa do efeito positivo que esse horário tem. Parece um sorriso, e geralmente o nome da marca fica logo abaixo do número 12. A maior palavra da língua portuguesa tem 46 letras. Ela foi registrada no dicionário Ruais em 2001 e descreve a pessoa que possui doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Que tal fazer uma aposta entre seus amigos para ver quem disse essa palavra mais rápido sem engasgar? Pode pegar um lanchinho, pois acho que vai demorar. Nioaque é conhecida como a cidade das vogais, pois tem todas elas em seu nome. O município fica a 180 quilômetros de distância de Campo Grande e foi onde aconteceu a histórica Batalha da Guerra do Paraguai. Esse lugar também é conhecido como Vale dos Dinossauros. As bolas de vidro podem quicar mais alto do que as de borracha. Quando uma bola de borracha bate na superfície, ela se deforma antes de voltar ao formato original, e muita energia é perdida nesse processo. Uma bola de vidro não comprime de jeito nenhum, mantendo grande parte de sua energia para quicar. Veja que curioso, os cangurus não conseguem andar para trás. Suas patas compridas e sua cauda pesada tornam impossível caminhar, tanto para frente quanto para trás. Eles conseguem se mover de lado com uma agilidade impressionante, mas saltar para trás é impossível por causa dessa cauda grande e musculosa. Então, bora pular! A criatura mais solitária da Terra é uma baleia que está à procura de um parceiro há muito tempo. Os pesquisadores identificaram o chamado absurdamente alto da baleia décadas atrás e parece que ela nunca recebeu resposta. A baleia desconhecida é chamada de solitária porque ela se comunica em uma frequência que não é usada por nenhuma outra baleia do Oceano Pacífico. Triste, não? Enquanto isso, o pássaro lira consegue imitar praticamente qualquer som que escuta, inclusive o de uma motosserra. Essa espécie australiana copia não só outros pássaros, mas outros animais também, como koalas e cachorros. Em cativeiro, esses pássaros também imitam sons artificiais, como alarmes de carro, caminhões e motosserras. O hemisfério norte tem praticamente 90% da população mundial. As ruas de lá devem ser bastante movimentadas, não? A onça parda tem mais nomes que qualquer outro animal. Puma, leão-baio, sussuarana, boiadeira e onça vermelha são todos a mesma coisa. Só não a confunda com lince, onça-pintada ou leopardo. Ela não gosta nem um pouco disso. A maioria das pessoas não consegue lamber o próprio cotovelo. O comprimento do braço, combinado com a flexibilidade das articulações, torna isso impossível para muitos. Seu cotovelo fica tão longe da cabeça que simplesmente não dá para alcançar. Vai lá, pode tentar, eu espero. Ok, o tempo acabou. Os polvos e lulas têm bicos como os pássaros. O bico é feito do mesmo material das nossas unhas, de queratina. Eles também conseguem se enfiar em qualquer lugar onde seu bico consiga entrar, tornando-se mestres na arte de fugir. Não você, Houdini. Há mais de 31 milhões de segundos em um ano. A humanidade descobriu recentemente este camaleão minúsculo em Madagascar. Com 2,5 cm de comprimento, ele é do tamanho de uma semente e cabe facilmente na ponta do seu dedo. Seu apelido é Nano Camaleão, e sua existência mostra que talvez haja muitas criaturas minúsculas escondidas ainda não descobertas por cientistas e pesquisadores. Nossa, quantas coisas impressionantes, hein? Mas não mais que o meu bolo alemão de chocolate. Aceita um pedaço? Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. Eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. A frente dos dentes dos roedores é na verdade laranja, pois eles são cobertos por um esmalte especial resistente. Aposto que você está feliz por não ter que lidar com isso. Algumas espécies de pássaros não se importam em mastigar pimentas, pois não são capazes de sentir a ardência. As pimentas queimam a nossa boca porque contêm uma substância química especial, a capsaicina. Mas os pássaros não têm as papilas gustativas necessárias para sentir esse efeito. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe nossos cabelos e unhas. Esta proteína é chamada de queratina. Esse chifre é único, já que outros animais têm chifres com centro ósseo.
O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é quase rápido demais para o olho humano perceber. O número de bicadas geralmente atinge um total de 8.000 a 12.000 por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um na ponta de cada um de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. As rãs não precisam beber água. Em vez disso, elas têm uma área conhecida como área para beber. Está na barriga e nas coxas. Elas a usam para absorver água diretamente pela pele. Isso pode economizar algum tempo. A maioria das espécies de lagarta tem cerca de 4.000 músculos no corpo. E quase 250 deles estão apenas na cabeça. Os vermes árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Mas embora esses pinheiros tenham uma aparência incrível, 2/3 do corpo do verme estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. E o objetivo disso é? Eu não sei. As famosas presas do narval são, na verdade, seus dentes meio virados do avesso. Esses unicórnios do mar têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles cresce bem no lábio superior. Ao contrário dos dentes humanos, este é duro por dentro, sensível e macio por fora. O tamanduá não tem dentes, mas não é um problema. Esta criatura tem uma língua super longa. Essa língua ajuda o animal a lamber mais de 35.000 cupins e formigas todos os dias. Essa é uma maneira de lamber a fome. A pulga pode pular mais de 200 vezes o comprimento do próprio corpo. Se os humanos tivessem essa habilidade, pulariam tão alto quanto o Empire State Building. Yuhu! Os ovos de rã de olhos vermelhos podem eclodir mais cedo se sentirem que o ambiente não é seguro. Pequenos animais com metabolismo rápido enxergam em câmera lenta. Isso os ajuda a escapar de criaturas maiores. As impressões digitais dos koalas são muito semelhantes às humanas. Às vezes, as impressões digitais desses animais até se confundem em cenas de crimes, provavelmente na Austrália. O suor do hipopótamo é rosa e não é exatamente suor. É um fluido oleoso avermelhado. Sua função não é resfriar o corpo, mas hidratar a pele e protegê-la. Esse líquido também funciona como um antibiótico. Se você se queimar do sol ou se cortar, pode passar um hipopótamo em cima de você. A pele dos ursos polares é preta, e os pelos de sua pelagem são ocos e quase transparentes. Esses animais têm pelos crescendo até mesmo na parte inferior das patas. Isso lhes dá uma melhor aderência ao gelo e os protege contra o frio. Algumas espécies de tarântulas, que estão entre as maiores aranhas do mundo, podem viver sem comida por mais de 2 anos. Eu ainda acho que elas são assustadoras. Ornitorrincos fecham os olhos enquanto se beijam. Quer dizer, nadam. Eles têm dobras de pele especiais cobrindo as orelhas e os olhos, evitando que a água entre. As narinas desses animais também têm uma vedação à prova d'água. Emus não podem andar para trás, mas os cientistas não sabem ao certo o porquê. Essas aves que não voam são as únicas que têm músculos na panturrilha. Os emus podem correr muito rápido. Eles também podem viajar longas distâncias, mas não são capazes de recuar. Os crocodilos não conseguem mover a língua porque ela está presa ao céu da boca. Ela mantém a garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal. Cobras aquáticas, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem se afogar. Isso vai acontecer se eles tiverem que ficar debaixo d'água por muito tempo. Esses animais não conseguem respirar na água. Eles simplesmente podem prender a respiração por um longo tempo. Apenas uma espécie de pássaro pode voar para trás, o beija-flor. Ei, vá falar com o emu. Esses pequenos pássaros também podem bater suas asas até 80 vezes por segundo. Apesar da aparência dos mussaranhos elefante, esses pequenos animais são mais parentes dos elefantes do que dos mussaranhos. Talvez seja por isso que eles têm um nariz semelhante à tromba característica. Os mussaranhos elefante usam seu longo nariz para mastigar insetos. Muito astuto. Os gatos, assim como outros felinos, não podem saborear coisas doces. Eles não têm as papilas gustativas necessárias para isso. Que pena, mas para mim. Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. É por isso que sua mandíbula inferior é enorme e sua mandíbula superior não é fixa. Esse arranjo é perfeito para alimentação de cabeça para baixo, mas é o oposto do que outros pássaros têm. Não é fácil ser rosa. A pele dos tigres é tão listrada quanto o pelo deles. Isso é tudo que tem a dizer. Quando os tucanos dormem, eles se enrolam em bolas bonitas e apertadas. Essas aves viram a cabeça para que a cauda cubra a cabeça e o bico repouse sobre o dorso. O avestruz tem um dos maiores olhos do reino animal
Eles são mais massivos que o cérebro do pássaro. Cada olho é tão grande quanto uma bola de bilhar. Todos os peixes palhaço nascem machos, mas em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em fêmeas. Essa mudança é irreversível. Ao contrário da maioria dos peixes, quando os cavalos marinhos acasalam, eles mantêm o par para o resto da vida. Ainda mais fofo é o fato que, quando os companheiros viajam, se movem lado a lado e geralmente se agarram à cauda um do outro. Os cupins nunca dormem. Eles não precisam recarregar suas baterias, mas eles podem comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem na sua casa. A preguiça precisa de até 2 semanas para digerir sua comida. Ei, leve o tempo que precisar, sem pressa, não tem nada programado. As impressões do focinho dos cães podem ser usadas para a sua identificação. São semelhantes às impressões digitais humanas e exclusivas para cada animal. Corujas não têm globos oculares. Em vez disso, elas têm tubos oculares que não se movem nas órbitas oculares. Os pinguins não têm ouvidos externos, mas sua audição é excepcionalmente aguçada, especialmente quando estão à procura de ursos polares. Shhh, não vamos dizer nada. Águas vivas contêm até 98% de água. É por isso que quando são levadas para a praia, seus corpos podem evaporar no ar depois de apenas algumas horas. Se o engarrafamento acontecer embaixo d'água, um jacaré sempre dará lugar a um peixe-boi. Boas maneiras. Os ursos cinzentos têm uma mordida tão forte que podem esmagar uma bola de boliche. Portanto, é inteligente apenas deixá-los vencer ao jogar boliche. Os pandas gigantes não são exigentes quanto aos locais para dormir. Eles geralmente dormem onde quer que estejam, na maioria dos casos bem no chão da floresta. Os filhotes recém-nascidos do panda gigante são minúsculos. Eles pesam o mesmo que uma pequena xícara de café e são menores que um rato. O peixe-mão vermelho pode caminhar ao longo do fundo do oceano com a ajuda de suas mãos. Mas é claro que não são mãos, mas nadadeiras evoluídas. Sério. Os gatos não costumam miar uns para os outros. Um estudo mostrou que os felinos usam essa forma de comunicação principalmente para chamar a atenção de nós, humanos. E funciona. Os bichos preguiça não podem tremer. Não é que estejam muito ocupados digerindo aquela refeição de 2 semanas. Sua pele às vezes é coberta por algas. E quando ficam muito quentes ou muito frios, seu metabolismo é interrompido. Durante os tempos difíceis, as águas-vivas imortais se transformam de volta ao seu estado mais jovem. Assim que alcançam o estágio em que não passam de uma bolha de tecido, essas criaturas começam a crescer novamente. E esse processo, aparentemente, pode repetir continuamente. Os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex são galinhas e avestruzes. Não dê as costas para eles. A moreia tem outro conjunto de mandíbulas que podem se estender da sua garganta. Primeiro, as mandíbulas principais se fecham em torno de uma infeliz criatura marinha. Em seguida, o conjunto adicional agarra a futura refeição da moreia, com dentes afiados e apontados para trás. E depois disso, o animal capturado é arrastado de volta para a garganta da enguia. Acabei de perder meu apetite. Algumas espécies de caracol têm conchas peludas. Graças a esses pelos, os caracóis podem aderir melhor às superfícies molhadas. Quando as baleias jubarte caçam, geralmente se reúnem em um grupo e aplicam uma tática de rede de bolhas para pegar sua comida. As bolhas não deixam os cardumes fugirem. Os leopardos das neves não podem rugir como os outros felinos grandes. Tem a ver com suas cordas vocais menos desenvolvidas. Mas esses animais podem miar, rosnar, assobiar e até mesmo ronronar. Para não se afastar de seu grupo durante uma soneca, as lontras do mar se dão as mãos. Elas também podem se enredar em algas marinhas gigantes com o mesmo propósito. Ei, isso é meigo. O leão é frequentemente chamado de rei das pradarias. Achei que fosse o rei da selva. E ainda, até 90% de toda a caça no clã é feita pelas fêmeas. Os machos são encarregados de proteger o território e os membros do bando. E fazem a deliciosa salada de batata conhecida como Hakuna Matata. Os gatos são famosos por sua incrível habilidade de mover as orelhas. Tudo porque os gatinhos têm 32 músculos em cada orelha externa. Algumas espécies de tubarões podem brilhar no escuro. Infelizmente, apenas outros tubarões podem ver esse brilho esverdeado. Você tem até 8.000 papilas gustativas, mas seu cão tem pouco mais de 1.500. O gaio azul pode imitar outros pássaros. Seu favorito é o chamado de um falcão. O gaio azul o usa para afastar outras aves de seu território.
Os slow loris são incrivelmente fofos e igualmente traiçoeiros. Eles são os únicos primatas venenosos conhecidos e têm uma glândula na dobra interna do braço que secreta toxinas capazes de causar consequências desagradáveis nas pessoas. As vacas do mato têm uma incrível tática de evasão. Para fugir de outros animais, elas se movem em zigue-zague. Os golfinhos nariz de garrafa têm nomes uns para os outros, com chamados específicos. Oi, Bob. Oi, Charlie. Olá, Dolly. E aí, galera? E obrigado pelos peixes. As girafas têm longas, realmente longas línguas negras. Os cientistas supõem que essa cor possa proteger a língua de queimaduras solares. Bom, isso é tudo o que eu tenho por hoje. Até mais! Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Ah, isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros, garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago junto com tudo que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que 1 segundo. Algumas espécies de tubarões, como o branco ou o maco, têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução. Quanto ao tubarão maco, essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão tranquilizante. Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida 4 vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado, então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão-gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente, e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes. Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest, humanos, dinossauros e até árvores. Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão-elefante, que podem saltar mais de 2,5 metros no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e 2 vezes menos densos que os ossos.
Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão-duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras. É por isso que os olhos permanecem sempre abertos. E as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso. Tudo graças ao seu padrão bizarro de sono. Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros, sem parar, para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até 1/3 do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar. Isso significa que, anatomicamente, não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão-lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz, e o fato de habitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base real. Trata-se da parte frontal da cartilagem, que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas. Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão-duende, o tubarão-elefante ou o tubarão-charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento, e também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões-tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão-baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. O tubarão-albafar pode mergulhar a uma profundidade tão grande quanto 5 edifícios em Empire State. Os tubarões bebês são chamados de filhotes. Quando nascem ou eclodem, já estão totalmente nutridos. E se escolherem nadar para longe da sua mãe, não precisam caçar para se alimentar por várias semanas pelo menos. Oh! Alguém disse Baby Shark? O logotipo do Mozilla Firefox é uma raposa abraçando o planeta. O logo original desse navegador era uma fênix renascendo entre as chamas e foi feito em 2002. Na época, o navegador se chamava Mozilla Firebird. 2 anos depois, o nome foi mudado para Firefox. Esse é o apelido em inglês para o panda vermelho, um animal asiático raro que é protegido por lei. Tem um urso em pé escondido no logotipo do famoso Toblerone. A barra de chocolate com formato de montanha foi criada em Berna, capital da Suíça, por Emil Baumann e Theodor Tobler. Essa cidade tem o apelido de Cidade dos Ursos, e esse animal até aparece em seu brasão de armas. É por isso que o urso está embutido na imagem da montanha Matterhorn, que inspirou o logotipo.
A imagem da garotinha feliz no logotipo da Wendy's foi inspirada na filha do criador da rede de fast food, Dave Thomas. Wendy é o apelido dela. Se observar com mais atenção, você verá que no colarinho dela está escrito mãe. Não se sabe se isso foi intencional, mas acabou indicando que o restaurante é tão aconchegante quanto cozinha de mãe. 9h41. O horário padrão que vemos nas propagandas de iPhone não é uma escolha aleatória de números. Em 2007, Steve Jobs apresentou o iPhone pela primeira vez ao público depois de uma apresentação de 41 minutos, às 9h41. O primeiro logotipo da Apple foi criado em 1976 e tinha Isaac Newton sentado debaixo de uma árvore, com uma maçã prestes a cair sobre sua cabeça. Essa imagem parecia complexa demais para muita gente, então Jobs acabou substituindo-a. O designer do novo logo, Rob Janoff, desenhou a famosa maçã que conhecemos hoje. Ele se inspirou no logotipo original, mas quis fazer algo mais simples. Então, acrescentou a mordida para que ninguém confundisse a fruta com uma cereja, pêssego ou qualquer outra fruta redonda com talo. E sem querer, ele acabou colocando um trocadilho no logo. É que bite, mordida em inglês, tem a mesma pronúncia do termo de computador. O logotipo da Toyota simboliza a junção entre o coração dos clientes e da empresa. As duas formas ovais sobrepostas formam um T de Toyota e lembram também um volante. A bolha de fora representa o mundo abraçando a Toyota. O espaço de plano de fundo representa os valores da empresa. Ótima qualidade, valor além da expectativa, o prazer de dirigir, inovação e integridade com a segurança, meio ambiente e responsabilidade social. O seguro de vida dos astronautas da Apollo 11 custaria uma fortuna, já que a missão era muito arriscada e imprevisível. Os astronautas não tinham condições de arcar com isso, então assinaram centenas de envelopes comemorativos da missão, para que suas famílias pudessem vendê-los a colecionadores caso alguma coisa desse errado. O doce Snickers foi criado por Frank Mars, fundador da Mars Inc. Ele foi inspirado em um doce já existente feito de torrone, amendoim e caramelo, e recebeu esse nome em homenagem ao cavalo da família de Mars. Até 1990, essa barra de chocolate era chamada de Marathon no Reino Unido, mas assim que trocaram o nome para Snickers, o doce desceu do topo das vendas na Grã-Bretanha para o 3º lugar. Quando o logotipo da NBC foi criado, as televisões a cores eram coisas revolucionárias. O logo com as cores do arco-íris mostra isso. O pavão ilustra a frase "orgulhoso como um pavão". Isso mostrava que eles tinham orgulho do novo sistema de cores. As 6 cores diferentes das penas representam as 6 divisões da NBC. A setinha amarela do logotipo da Amazon, que começa no A e termina no Z, mostra que você pode comprar qualquer coisa na loja deles, de A a Z. A seta também lembra um sorriso, simbolizando a alegria de seus clientes. O nome original da empresa não era Amazon, mas Cadabra Inc. Jeff Bezos experimentou diferentes nomes para seu site também, e um deles, Rentless.com, ainda redireciona para a Amazon. O CEO do Papa John's Pizza, John Schnatter, começou seu negócio em um armário de vassouras de um bar que ele tinha com seu pai em Indiana, em 1984. Com o passar dos anos, o negócio cresceu e se tornou a 3ª maior rede de pizzarias do mundo, com 5.500 restaurantes em 49 países. O sorvete Baskin-Robbins tem 31 sabores diferentes, e as letras B e R no logotipo escondem esse número. A curva do B é o 3 e a haste do R corresponde ao 1. É possível visitar o primeiro site da história na internet, chamado de The World Wide Web Project, até hoje. Ele foi ao ar em 1991 e agora serve como arquivo histórico sobre a rede mundial de computadores. Ele não tem uma única imagem, só texto. A web foi inventada por Tim Berners-Lee, um cientista britânico que trabalhava na CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em 1989. O primeiro código de barras lido em um supermercado foi de um pacote de chicletes em 1974, na cidade de Troy, nos Estados Unidos. O código de barras em si foi inventado e patenteado bem antes, em 1952, mas a ideia só decolou quando seu inventor começou a trabalhar para a IBM. Até isso acontecer, os vendedores tinham que grudar uma etiqueta de preço em item por item, e os operadores de caixa tinham que ler as etiquetas e somar tudo usando uma calculadora. O logotipo da Quicksilver é uma versão estilizada do quadro A Grande Onda de Kanagawa, que é uma xilogravura feita pelo artista japonês Hokusai. Quando a Quicksilver expandiu seus negócios e lançou a marca feminina Roxy, eles espelharam o logo, formando assim um coração.
Até 2010, a internet de banda larga de áreas rurais era mais lenta que um pombo-correio. Em um teste de velocidade, fizeram alguns pombos voarem carregando pendrives de uma fazenda em Yorkshire e percorrerem uma distância de 80 quilômetros. Eles terminaram a corrida 1 hora e 15 minutos depois. A essa altura, só 24% de um arquivo de 300 megas havia sido baixado. O Picasa permite que você organize e visualize suas imagens na internet, e seu logo é mais que um simples e colorido obturador de câmera. O espaço branco do meio forma uma casa, mostrando que esse programa é uma casa segura para suas fotos. Além disso, tem a palavra casa no próprio nome do programa, e o P significa pixels. As letras L e G no logotipo da LG formam um rosto humano. O L é o nariz e o G representa o resto da face. Eles o chamam de o rosto do futuro, e a ideia era colocar algum elemento humano na marca para torná-la mais simpática. Muitas empresas tecnológicas testam seus produtos novos na Nova Zelândia. Esse país anglófono é etnicamente diverso e, o mais importante, é tão isolado que notícias sobre falhas de produtos não se espalharão tão rapidamente. O logo da FedEx pode parecer básico em termos de cores e fonte, mas ele esconde uma seta entre as letras E e X. Ela representa velocidade, precisão, busca pela perfeição e perseverança em alcançar metas. Os 4 anéis do logotipo da Audi representam as 4 empresas que se uniram para formá-la: Audi, DKW, Porsche e Wanderer. Essa última começou como uma loja de consertos de bicicleta. A empresa Gillette, famosa por suas lâminas de barbear, queria que seu logo fosse super afiado e preciso. Foi assim que acabaram inventando um corte entre o G e o I, formando lâminas afiadas uma em cima da outra. O preto e o branco do logo simbolizam a elegância, pureza, prestígio e excelência dos produtos. Há pessoas que têm medo da tecnologia, ou seja, sofrem de tecnofobia. Atualmente, isso tem mais a ver com aparelhos novos e complexos como computadores, mas tem raízes lá atrás, na época da Revolução Industrial. Tudo começou no século XVIII, quando os operários temeram que as máquinas fossem tomar seus empregos. A Google contrata bodes de uma empresa especial da Califórnia para cortar a grama. Cerca de 200 bodes são levados para a sede da Google em Mountain View. Eles levam cerca de 1 semana para comer todo o excesso de grama e fertilizar a terra. Os fundadores da Domino's planejaram colocar um ponto nos dominós do logotipo a cada nova pizzaria que abrissem. Mas o negócio cresceu tanto e tão rápido que eles resolveram deixar só os 3 pontinhos, que correspondem às 3 primeiras pizzarias. Em 2004, o arroba se tornou o primeiro caractere novo a ser incluído no código Morse depois de 60 anos. Ele é formado pelas letras A e C sem quebras entre elas, então é possível soletrar seu endereço de e-mail em código Morse se quiser. Em seus 150 anos de história, a Levi's teve 8 redesenhos de logotipo. O primeiro foi chamado de a marca de 2 cavalos. Ele tinha um monte de detalhes. O logotipo atual é conhecido como asa de morcego, tem mais de 50 anos de idade e representa o formato de um bolso que você encontra em toda a calça jeans da Levi's. O objetivo é ilustrar o conceito de um produto jovial e atemporal. O aplicativo Evernote armazena suas anotações e tem um elefante em seu logo por causa da expressão idiomática memória de elefante. A orelha do elefante é dobrada como um post-it. O H do logotipo da Hyundai não representa só o nome da empresa, mas também a silhueta de 2 pessoas trocando um aperto de mãos. Isso mostra a confiança que a empresa e seus clientes têm um no outro. A forma oval ao redor das silhuetas é o símbolo da expansão global da empresa. A cor prata simboliza a sofisticação e a perfeição. A versão azul digital reflete confiança e excelência. A Lacoste tem aquele logo icônico graças a uma aposta que René Lacoste, cofundador da empresa e jogador de tênis, fez com o capitão de sua equipe. O capitão prometeu dar uma mala de couro de crocodilo a Lacoste se ele vencesse a partida. O jovem de 19 anos não ganhou, mas foi chamado de crocodilo desde então. Ele tinha até um crocodilo bordado em seu blazer de tênis. Quando lançou sua marca de vestuário, o apelido foi bastante útil. Oreo é o biscoito manufaturado mais famoso do mundo, com produção de mais de 40 bilhões de unidades por ano. Originalmente, eles eram vendidos por peso por menos de $1 o quilo. O círculo com 2 barras em cima estampado em cada biscoito é o logotipo da Nabisco, que é um símbolo europeu de qualidade. Quando Michael Dell começou sua empresa em 1984, planejava revolucionar o mundo com seu negócio.
É por isso que a letra E do logotipo é torta. Cor azul simboliza lealdade, credibilidade, confiança e inteligência. O primeiro despertador mecânico só conseguia tocar em um horário, às 4 da madrugada. Ele foi inventado por Levi Hutchins em 1787, na cidade de Concord, nos Estados Unidos. Levi criou esse dispositivo para acordá-lo para trabalhar. O primeiro protótipo do despertador foi inventado pelos gregos em 250 a.C. Era um relógio de água que usava a subida da água para acionar um apito. O logotipo do Airbnb não é um clipe dobrado. Ele é chamado de belo por causa da palavra belonging, que significa pertencimento em português. É a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização, um pin e um coração para representar o amor. Juntos, esses símbolos formam o famoso A do Airbnb. Em 2006, a Qatar Telecom organizou um leilão de caridade, onde venderam o número de telefone 666-6666 para um comprador anônimo por $2.075.000. Ele se tornou o número de telefone mais caro do mundo. Polo Segway é um esporte legítimo, com times formados em todos os cantos do planeta. Não exige nenhum condicionamento físico, não tem restrição de idade e está ganhando popularidade. Há 4 sessões de 8 minutos no jogo, e o objetivo é jogar a bola para dentro do gol usando martelos especiais. Se observar o logotipo do Tour de France com atenção, você verá um ciclista escondido entre as letras O, U e R. A segunda mensagem oculta aqui é o círculo amarelo, que representa os estágios da corrida que só acontece durante o dia. A síndrome da vibração fantasma é o nome dado àquela sensação que você tem de que seu celular está vibrando, mas não está. Se isso acontece frequentemente com você, pode ser um sinal de que você está viciado em seu celular. O logotipo da Sony Vaio simboliza a integração das tecnologias analógica e digital em seus produtos. As letras V e A parecem uma onda analógica, já as letras I e O estão lá para representar os números 1 e 0, que é o sinal digital ou código binário. O Xbox original editou os sons das transmissões reais das missões espaciais Apollo. Se você deixasse ele na tela, ouviria em algum momento fragmentos de conversas reais que aconteceram durante a missão. O Pinterest permite que você marque coisas que acha interessantes e as salve em seus painéis virtuais, e o logo dele mostra exatamente isso. É o desenho de um alfinete escondido na letra P. P's em forma de alfinete são uma parte importante da identidade visual do Pinterest, pois impulsionam as pessoas a marcar mais coisas, imitando a ação de lançar um alfinete contra o mural. A Pepsi gastou cerca de $1 milhão para produzir um logotipo com muitos significados ocultos. Ele remete ao Feng Shui, ao renascentismo, ao campo magnético da Terra, à teoria da relatividade, à Mona Lisa, ao Partenon e a muitas outras coisas, e é supostamente a chave para o universo. A Nintendo foi fundada no ano de 1889, muito antes dos computadores, como uma empresa de jogos de carta. Eles ainda produzem esses jogos no Japão e até organizam um torneio de bridge chamado de Copa Nintendo. Em 1973, um engenheiro da Motorola fez a primeira chamada por celular da história na Sixth Avenue, em Nova York. Ele estava usando um protótipo de 1 kg para ligar para um rival da Bell Laboratories. Houve um silêncio do outro lado da linha. O celular era quase do tamanho de uma caixa de sapatos, permitia que seu dono falasse durante 35 horas e precisava de 10 horas para recarregar. A primeira mensagem de texto comercial da história foi enviada em 3 de dezembro de 1992 e desejava boas festas ao destinatário, que era funcionário da Vodafone. Agora, a quantidade média de mensagens enviadas é de 6 bilhões por dia. A Apple tinha uma linha de vestuário em 1986, chamada Apple Collection. Eles a criaram um ano depois da renúncia temporária de Steve Jobs. A ideia era ver até onde os fãs iriam comprando roupas, acessórios e objetos da marca. As linhas horizontais do logo da IBM lembram a época em que as fotocopiadoras tinham dificuldades em reproduzir grandes blocos de tinta sólida. Originalmente, havia 14 linhas no logotipo, mas aí esse número foi reduzido para 8 devido a problemas de sangria de tinta com as 13 linhas em sua mídia impressa. A serifa no fundo do M tem um sinal de igual para mostrar que a empresa valoriza a igualdade. Antigamente, 5 megabytes de dados pesavam 1 tonelada. Em 1953, engenheiros do laboratório da IBM inventaram o primeiro disco rígido. O gabinete no qual ele estava inserido pesava mais de 1.000 quilos e conseguia armazenar apenas 5 megas de dados. O logotipo do McDonald's não é só uma letra M, mas também é o símbolo dos arcos dourados originais da rede de fast food.
Eles perceberam que os possíveis clientes conseguiam vê-los bem da rua e paravam para fazer um lanche. O primeiro mouse de computador do mundo foi inventado em 1964 e era chamado de indicador de posição XY para sistemas com tela. Ele era retangular, feito de madeira e tinha um botãozinho na parte superior direita. O inventor, Doug Engelbart, o chamou de mouse por causa do fio que saía dele, que o fazia parecer um ratinho. O nome Mitsubishi é uma combinação de Mitsu, que significa 3, e Hishi, que significa castanha d'água. Os japoneses usam essa palavra para falar sobre o formato de um diamante. Então, juntando tudo, o nome da marca pode ser traduzido como 3 diamantes. O escudo do logotipo da NFL simboliza o compromisso da liga com o mais alto padrão de entretenimento esportivo. As 8 estrelas significam as 8 divisões que são usadas atualmente na NFL. A primeira palavra corrigida automaticamente foi the em um artigo da língua inglesa. Para fazer isso, era preciso pressionar a setinha esquerda e o botão F3. O logotipo da Northwest Airlines tem um N e um W em espaços negativos. O triângulo dentro do círculo é uma bússola que aponta para o norte. Essa companhia operou entre 1926 e 2010, que foi quando se uniu à Delta. Um estudo do Centro Médico Beth Israel, em Nova York, mostrou que cirurgiões que cresceram jogando videogames mais de 3 horas por semana cometeram 37% menos erros, tiveram um desempenho 27% mais rápido e pontuaram 42% melhor no teste de habilidades cirúrgicas. A marca da Mercedes-Benz é um produto da junção das empresas Gottlieb Daimler e Carl Benz. O logotipo da empresa Benz, que era o nome dela cercado por uma coroa de louros, foi oficializado como marca registrada em 1909. O logo da Daimler era uma estrela de 3 pontas. Quando as empresas se fundiram em 1925, juntaram os 2 logos, o que resultou em uma estrela de 3 pontas dentro da coroa de louros. Essa estrela representa a terra, o mar e o ar. Esses eram os 3 ambientes que a empresa queria dominar quando foi criada. O nome Carrefour significa cruzamento, o que explica o logotipo com 2 setas mostrando sentidos diferentes. O logotipo tem cores da bandeira francesa e o espaço em branco entre as setas forma a letra C. Foi Salvador Dalí quem criou o logotipo do pirulito Chupa Chups. O artista colocou o texto existente sobre um fundo colorido com formato de margarida. Ele também quis mudar o logotipo para a parte de cima do pirulito, para que ficasse sempre intacto e visível para os compradores. O primeiro vírus de computador foi desenvolvido em 1971. Ele foi chamado de Programa Creeper e foi feito como teste de segurança para ver como se espalharia entre os computadores. A Samsung foi fundada como uma mercearia em 1º de março de 1938, o que a torna 38 anos e 1 mês mais velha que a Apple, que foi fundada em 1º de abril de 1976. O primeiro telefone foi lançado para o público em 1874. Levou 3 anos para que ele chegasse nas casas de cerca de 50 mil pessoas e mais 75 anos para que 50 milhões de pessoas tivessem acesso a ele. O rádio só levou 38 anos para atingir o mesmo número e a televisão conseguiu essa proeza em apenas 13 anos. O logotipo da Google parece ser super básico se analisarmos suas cores. Tem vermelho, amarelo e azul primários, mas eles também acrescentaram um verde que interrompe o esquema de cores primárias. Isso é para mostrar que a Google é uma inovadora que não faz o que se espera que ela faça e se destaca entre as demais empresas. A gigante dos combustíveis Shell está na ativa desde 1904 e seu logotipo amarelo e vermelho mudou muito com o passar dos anos. O original era um retrato realista do escudo de Pecten. O de hoje é mais estilizado. Algumas pessoas ainda têm medo de navegar por esta região porque mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar em um mapa comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma área imaginária de água em forma de triângulo perto da costa sudeste dos Estados Unidos. No momento, vamos desmascarar todos os mitos e contos de fadas sobre esse lugar. A teoria mais popular diz que a antiga cidade de Atlântida já foi localizada onde fica o Triângulo das Bermudas. Era habitada por uma civilização mais avançada do que as outras na Terra. Nesta área, foram instalados alguns cristais misteriosos que geravam energia infinita e abasteciam toda a cidade. Então a cidade afundou e suas ruínas ainda estão no fundo do Atlântico. Mas entre as suas ruínas, ainda existem lugares onde os cristais funcionam. Eles são a razão da maioria dos desaparecimentos.
Os cristais liberam feixes de energia aleatoriamente em direção à superfície e desativam os eletrônicos de aviões e navios. Não há fatos apoiando essa teoria. Certa vez, alguém escreveu essa lenda em um livro sobre o Triângulo das Bermudas. E desde então, algumas pessoas garantem que é verídica. No entanto, há algumas estranhezas associadas a eletrônicos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional notaram que o campo magnético da Terra é mais fraco na área do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Acima do triângulo, as partículas dos raios solares se movem mais rápido do que em qualquer outra parte do planeta. Isso causa funcionamento instável da eletrônica dos satélites voando na atmosfera terrestre. Contudo, não se aplica a navios e aviões. Também existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética que causa erros de navegação. Mas verificações regulares do mapa magnético desta região não revelam nenhum problema. Você chega ao local, a água está calma e não há tempestade à vista. Você olha para a bússola e vê a agulha se movendo de um lado para o outro. Ah, não, já começou! O pânico aumenta dentro de você e você rapidamente vira o timão do navio para navegar para longe deste lugar. Pare! Existe uma explicação para o comportamento estranho da bússola nesta área há muito tempo. O Triângulo das Bermudas é um dos raros lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o magnético estão exatamente na mesma direção. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico do nosso planeta. O norte magnético direciona para o polo magnético norte, que constantemente se move ao redor da Terra. Às vezes, esses polos coincidem, e a linha reta que conecta o norte ao sul é chamada de linha agônica. Se você estiver nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha e não apontará exatamente para o norte. Imagine que você é o capitão de um navio que navegava no Triângulo das Bermudas no início do século XX. Você precisa saber onde fica o norte para chegar à costa. Então olha para a bússola e ela aponta incorretamente. Você está se desviando de seu curso original navegando na direção errada. Tem o Mar do Caribe perto do triângulo, cheio de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode acabar entrando em águas rasas. E agora o navio está preso em um banco de areia. E você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão do navio seria capaz de chegar à costa usando GPS e outras formas modernas de navegação. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria bem desta vez, já que o polo norte magnético não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que os navios desaparecem. Na verdade, não apenas aqui, em todo o Oceano Atlântico. Existem locais de onde muitos outros navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está entre os 10 primeiros destes lugares. Uma das principais razões pelas quais muitos navios se perdem aqui é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais navios em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo nesta região. Navios e aviões caem nessa fenda e terminam no passado ou no futuro. Mas por algum motivo, não há uma única prova desse mito. Não há razão para pensar que a fenda esteja escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam navios junto com a tripulação, para que ninguém encontre os destroços dos navios. Este também é um mito popular sem justificativa científica. Navios afundados não são encontrados aqui, pois há uma das trincheiras mais profundas do mundo. Qualquer navio naufragado afundará a uma profundidade de cerca de 5.800 metros. A enorme pressão e distância tornam difícil encontrar os navios. Além disso, a fossa de Porto Rico está nas proximidades. Em alguns pontos, ela chega a 8.000 metros de profundidade. O Kraken mora em algum lugar do triângulo. Ele é uma enorme lula que afunda navios e também uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que tenham afundado um grande navio. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. No passado, as pessoas não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são algumas das criaturas mais evasivas da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamento de sonar para encontrá-las. Elas não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Uma hipótese mais realista sobre o mistério do Triângulo das Bermudas é o metano.
grandes depósitos deste gás podem ser encontrados no fundo do mar desta região. A partir daí, o metano é liberado na água. Ele assume a forma de bolhas enormes que sobem rapidamente à superfície. Então, o gás faz a água quase ferver, criando ondas que afundam os navios. A teoria é bastante realista, mas inúmeros estudos ainda não confirmaram a presença de um aumento na concentração de metano na região. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi há 15 mil anos. Outra teoria possível implica o aparecimento de vagalhões. Imagine um mar límpido e calmo sem vento. De repente você ouve um zumbido alto. Em apenas alguns segundos, uma onda enorme, de 30 metros de altura, surge da superfície calma e cai sobre o seu navio. Alguns cientistas acreditam que vagalhões são criados por uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário. Há uma versão que afirma que a onda nasce devido à colisão de correntes quentes e frias. Mas a teoria mais interessante diz que essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas podem trocar energia cinética, e entre todas as ondas haverá a onda vampiro, que obtém a energia de todas as outras. Quando acumula energia suficiente, a onda vampiro a libera. Isso explica a força do impacto e seu desaparecimento súbito. Esse fenômeno é observado em todas as águas dos oceanos do mundo, mas não há evidências de que ocorra com mais frequência no Triângulo das Bermudas. Se vagalhões aparecerem lá, não foram durante uma calmaria. Um mar agitado é o principal motivo do desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas. Fortes tempestades e furacões são frequentes por lá. Isso acontece porque as Ilhas Bermudas são uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao triângulo. Ondas enormes simplesmente derrubam navios, e trovões e relâmpagos desativam a eletrônica dos aviões. Não há nada de misterioso nisso. Tempestades e desaparecimentos de navios ocorrem em todos os oceanos, mas muitas lendas foram criadas exatamente sobre o Triângulo das Bermudas. Tudo começou em meados do século XX, quando foi publicado um livro que nos diz que Atlântida fica nas águas do Triângulo. Nenhuma prova foi fornecida, mas as pessoas gostaram tanto dessa misteriosa teoria que começaram a construí-la. Passou-se a fazer documentários sobre isso, escrevendo novos livros. Cada material dedicado à natureza fantástica do Triângulo baseava-se não em fatos, mas nas teorias de outros livros e filmes escritos. E quando um tópico é popular, você pode ganhar dinheiro com ele. Os leitores gostam e os autores são recompensados.